Olá, sementeiras e sementeiros. Bem-vindos ao Seeds no Podcast, um podcast sobre ciência e sementes. Meu nome é Bárbara França Dantas e hoje eu vou entrevistar a doutora Juliana Miller Freire, pesquisadora da Embrapa Agrobiologia. Neste episódio, a gente vai discutir sobre como se tornar um coletor de sementes nativas ou um produtor de sementes nativas. Vamos discutir também aspectos legais, documentações que têm que ser entregues. Veja na descrição desse episódio que você vai encontrar todos os links do Ministério da Agricultura, do Renasem, de que a gente está falando, tá bom? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Doutora Juliana, como é que faz para se tornar um coletor de sementes? Então, muitas pessoas, né, já possuem esse conhecimento da coleta de semente, essa prática da coleta de semente, e aprenderam ou com seus com familiares, com colegas, já vêm realizando essa atividade, né, através da observação, da coleta, do uso dessas sementes, né, seja para fins alimentícios ou para a própria restauração. Então, para essas pessoas, eu vou dizer que como se tornar um coletor legalizado perante o Ministério da Agricultura, tá? Porque a atividade da coleta, a prática de coleta, elas já têm, né? Já carregam no seu dia a dia. Então, para essas pessoas que querem se legalizar, né, perante a legislação, o que eu recomendo é que procure a Superintendência Estadual do Ministério da Agricultura para fazer o registro como coletor de sementes, tá? Que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, né? Você vai ter o Renasem de coletor. Esse registro ele é gratuito, não precisa pagar nada, né? O coletor de semente ele é isento de taxas. Ele precisa apenas assinar um documento e levar uma cópia do CPF. Né, esse documento ele consta é um dos anexos da Instrução Normativa 17 de 2017. É um anexo do coletor de semente. Então é muito simples, é só preencher esse papel, assinar e entregar na Superintendência Estadual do Ministério da Agricultura. Então esse documento a gente consegue baixar, o produtor lá consegue baixar pela internet. A Sim. gente vai colocar o link também para ele. E aí tem que levar lá, se ele morar longe, envia por correio, como é que é isso? Pode colocar no correio, né, também, mas ele pode levar pessoalmente, dá para saber, né, do nome do superintendente e entregar em mãos, eu recomendo, ou por correio, e aí vai depender da superintendência do estado, mas muitas vezes isso demora em 2 a 3 semanas para ele ter o registro definitivo, né, de coletor de semente. Como é que o produtor de sementes e mudas consegue o seu Renasem? O produtor de sementes ou mudas, ele faz a inscrição no Renasem, primeiramente ele tem que fazer um pré-cadastro no site do Ministério da Agricultura. E aí ele abre esse pré-cadastro no site, e ali ele tem que dizer o seu nome, o CPF ou CNPJ, o memorial descritivo da infraestrutura e capacidade operacional do seu viveiro, né, ou local de produção de semente, e ele tem que indicar qual é o seu responsável técnico, que esse responsável técnico já tem que estar registrado, né, credenciado no Ministério da Agricultura. Ali, então, de posse, aí ele imprime esse pré-cadastro, assina e encaminha para a Superintendência Estadual do seu estado, juntamente com um termo de compromisso assinado com o responsável técnico, paga a taxa de R$150 referente à taxa de inscrição de produtor de sementes ou de mudas. Encaminha, então, todos esses documentos para a superintendência, no prazo de até 30 dias após ele ter feito esse pré-cadastro no site. Entrega esses documentos e aguarda o Ministério da Agricultura. Normalmente costuma demorar no máximo um mês, mas isso varia muito de superintendência para superintendência, para ele ter o Renasem.
E tem uma outra coisa também. Lá nesse pré-cadastro, ele tem que indicar a relação das espécies que ele vai trabalhar nos próximos 5 anos. Isso já está em mudança na legislação. Possivelmente, daqui a pouco, com essa mudança, ele vai ter que indicar somente o grupo de espécies que ele vai trabalhar, não espécie por espécie, mas dizer se ele vai trabalhar com as espécies de interesse ambiental, ou medicinal, ou florestais, né, ou agrícolas, né, se for em outra situação. Esse produtor de sementes ou de mudas, uma vez tirado o seu RENASEM, né, se inscreveu no Ministério da Agricultura, ele tem o seu RENASEM, ele vai iniciar a sua produção de sementes e de mudas, e anualmente ele vai ter que entregar para o Ministério da Agricultura 3 documentos, até final de março, normalmente até final de março. Esse documento ele tem que ser assinado, entregue, tem que ter o aval do seu responsável técnico. O primeiro é o relatório anual de produção e comercialização de sementes, no caso, produtor de sementes ou de mudas, onde ele informa aí nesse relatório, que é um dos anexos da IN 17 de 2017, o controle do número de mudas produzidas a cada ano no viveiro, né? Quanto que ele produziu, quanto que ele comercializou naquele ano, se ele comercializou para fora do estado ou para o exterior, né? E ele deve informar isso para cada espécie, nesse relatório. Também deve ser entregue a declaração de fontes de semente. Quando o viveiro ele coleta a sua própria semente, ou se ele está contratando o serviço de coleta, contratando o coletor de semente, tanto faz, ele deve informar, através dessa declaração de fonte de semente, que também é um anexo da IN, o georreferenciamento das matrizes ou da área de coleta de semente, através dessa declaração. Essa declaração ela tem validade de 3 anos, então, se não houve alteração, ele não incluiu mais matrizes ou mais espécies, ele não precisa entregar todo ano, né? Ele pode entregar uma e valer pelos próximos 3 anos. E, por último, ele deve entregar uma declaração de produção estimada de mudas, que é uma previsão do que será produzido no viveiro naquele ano por espécie, sendo assinado pelo seu responsável técnico. O produtor de sementes e o produtor de mudas, ele se inscreve no RENASEM. E o responsável técnico, coletor de sementes ou laboratórios, eles se credenciam no RENASEM. Tá? Existe essa diferençazinha, assim, esse detalhe. Todos os produtores de mudas precisam ter o RENASEM? Não. Existem alguns casos de isenção desse registro. Como, por exemplo, aquelas pessoas que importem sementes ou mudas para uso próprio em sua propriedade ou em propriedade de terceiro cuja posse detenham. Também para agricultores familiares ou assentados da reforma agrária indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. E também aqueles produtores de mudas que produzem até 10 mil mudas por ano de espécies nativas medicinais ou de interesse ambiental. Para essas pessoas não precisa ter o RENASEM, não precisa ter o responsável técnico, ele pode trabalhar com a produção de mudas. Mas uma pergunta, essas pessoas, elas não precisam ter o responsável técnico ou elas não precisam nem se inscrever ou se cadastrar? Nem se inscrever. Então, nenhum registro essas pessoas têm que fazer no Ministério? Não. O Registro Nacional de Sementes e Mudas, ele é muito voltado para aquelas pessoas que comercializam, né? Que comercializam uma quantidade mais de 10 mil mudas por ano. Mas existem muitas pessoas, muitos produtores de mudas que usam para projetos próprios. Muitos projetos também, prefeituras, que têm viveiros e que não comercializam, mas usam a muda para fazer restauração ambiental, às vezes fazem doação de mudas. Então, essas pessoas realmente elas são invisíveis ao RENASEM. Nós fizemos um diagnóstico dos produtores de mudas, da produção de mudas aqui do Rio de Janeiro. Nós encontramos, por exemplo, que 1/3 de toda a produção de muda do Estado é voltada para a doação, 1/3 é voltada para projetos próprios e apenas 1/3 é para comercialização. Então, digamos que 2/3, né,
do perfil dos produtores aqui no estado do Rio de Janeiro, eles não estariam enquadrados no Renascença. Aí cada estado tem a sua particularidade, né? E aí, para esse 1/3, digamos assim, para aqueles que se enquadrariam, precisam ter o registro. E eu, por exemplo, tendo uma área que eu gostaria de plantar, que eu quero comprar sementes, eu quero comprar mudas, como é que eu faço para saber quem são esses produtores ou coletores de semente? Essa informação não é tão fácil de ser encontrada, visto que no site do Ministério da Agricultura, coletores de semente não aparecem, né? Porque o coletor de semente, ele não se credencia pelo sistema, ele se credencia através de um papel físico, que é o anexo da IN, ele entrega na superintendência, ele não faz esse pré-cadastro no site como produtor. Automaticamente ele não fica registrado no sistema. Então, a gente não tem realmente acesso pelo site do Ministério da Agricultura a nenhum coletor de semente. Já em relação ao produtor de semente, podemos sim ter acesso, eles disponibilizam a lista por município e estado, porém não distingue se é um produtor de sementes ou um produtor de mudas, de espécies nativas ou agrícolas. E como nós temos muito mais produtores de sementes agrícolas do que de nativas, a gente gasta muito tempo até a gente encontrar, dentro daquela lista enorme que existe, quem são os que trabalham com as espécies de interesse ambiental, né, que é para restauração. Mas aí, pensando nisso, o Comitê Técnico de Sementes Florestais, diante da necessidade de unir as diferentes pontas da cadeia da restauração, né, e frente aos imensos compromissos que nós temos de restaurar 12 milhões e meio de hectares de florestas nativas no Brasil, criou, então, o mapa das sementes, que está disponível no site do comitê, que é o www.sementesflorestais.org. Ali, qualquer pessoa que trabalhe com sementes, não mudas, sementes florestais nativas, pode fazer o seu cadastro de forma voluntária, informando o município, o CPF ou o CNPJ, o seu endereço, essas informações, nem todas as informações ficam disponibilizadas, né? E o e-mail. Então, quem tem vontade de encontrar um coletor, nós direcionamos para esse mapa das sementes para fazer contato com os coletores ou produtores de sementes por e-mail, pedindo, então, as suas listas ou tabela fenológica de quando vai haver a coleta. E convidamos a todos a conhecer e a fazer esse registro voluntário, facilitando, assim, a busca, tanto para quem quer comprar, né, ou vender a sua semente, ou fazer a restauração. E no mapa de sementes, o mapa de sementes é interessante porque realmente ele liga todos os atores da produção de sementes nativas, né? Desde da pesquisa, academia e os produtores mesmo, né? Os laboratórios de análise, estando ou não credenciados, ou cadastrados, ou registrados no Renascença. As redes de sementes e grupos de pesquisa. Juliana, você falou sobre como se tornar um coletor de sementes e como se tornar um produtor de sementes. Vamos botar um parênteses, e mudas. Então, a diferença entre o coletor e o produtor de sementes é que o produtor ele tem obrigações legais, mais obrigações legais que o coletor de semente, e ele pode comercializar a semente dele. O coletor, na verdade, ele é contratado do produtor de sementes ou produtor de mudas ou qualquer outro ator que precise de sementes. É isso? Isso. O coletor, ele vende o serviço da coleta e o produtor, ele vende o produto semente. O coletor, ele é isento de taxas e ele não precisa de um responsável técnico, ele não precisa pagar por um responsável técnico, ele está sob a responsabilidade técnica do RT do produtor. Bom, sementeiros, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e das informações que foram repassadas.
Os links de todos os sites comentados estão na descrição do episódio. Gostaram do podcast? Ouçam os outros episódios e divirtam-se. Até o próximo!